Isso aí é o que na realidade Novo vídeo. nós Eu acho que agora tá. Olha aí. Ninguém pode dizer que não é, porque nós sempre deslizamos, nós sempre falhamos, nós sempre dizemos, eu sou evangélico, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas sempre erramos. Mas nós temos, graças a Deus, um Pai Celestial que sempre passa a mão na nossa cabeça e nos perdoa. Aqui está escrito assim, olha, ele disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Amado, só quero que você repita comigo essa parte aqui, por favor. Essa segunda partezinha do segundo versículo aqui. E ele repartiu por eles a fazenda. Repete comigo, por favor, gente. Vocês que estão aqui, então repita, por favor. E ele repartiu comigo a fazenda. Mas foi comigo mesmo? Tá certo essa resposta que eu falei aqui, gente? Não. Olha atenção. E ele repartiu com eles a fazenda. Isso quer dizer o quê? Ele não deu a parte daquele que podia. Ele repartiu entre os dois. Mas sempre tem questionamento, né, gente? Ele repartiu. A maior tristeza de um pai é ter na sua família um amor intenso, criar, se dedicar, e assim é a mãe, se necessário, dar a vida pelos filhos. E quando chega de repente, o filho simplesmente cresce o olho dele e quer o que o pai ou a mãe conseguiu para dar uma boa vida a ele durante a infância dele. O pai e a mãe não têm valor nenhum, o que vai ter valor é os bens que ele conseguiu. O pai e a mãe não têm nada de amor no coração. E aquilo dali é a mesma coisa que o quê? Quando ele pediu a parte dele, e o pai dele estava vivo, ele queria dizer que ele queria que o pai dele se escafedesse, que o pai dele tivesse morrido, porque o interesse dele não era conviver com o pai e com o irmão. O interesse dele é desfrutar de uma vida iníqua, de uma vida perversa, de uma vida lá no mundo. Não era aquela que o pai estava dando ele de educação, amor. E quando ele fez isso, o pai dele pensou bem, mas não recusou o que ele pediu. Simplesmente dividiu a parte, deu a parte dele. Mas o outro, meu irmão, não pediu nada, mas era um filho também. E o pai não acharia justo dar a parte de um filho e ficar com a outra parte desfrutando junto com o outro, e a outra parte o filho perderia, não teria igualdade na divisão. Mas o pai estava vivo, gente. O pai não merecia isso como nenhum de nós merecemos. Isso aí muitas vezes nós estamos passando na nossa família. Isso aí muitas vezes magoa nosso coração. E nós no nosso quarto, lá no secreto, nós nos ajoelhamos e começamos a chorar no colo do Senhor, pedindo a Ele uma diretriz, pedindo a Ele a condição de poder dar sequência àquela educação, modificar a conduta do filho ou da filha que querem ir para o lado errado da vida. E aí eu sou obrigado a me lembrar do capítulo 24, se eu não me engano, de Mateus, onde vai falar, no versículo 6, 7, se eu não me engano, até o 8, Mateus 24, 6, 7 e 8, onde vai falar que nós ouviríamos falar de rumores de guerra, onde vai nos lembrar que vai falar que teria fome, que aconteceria tudo aquilo que ninguém diz que é comigo. O filho pródigo pegou o dinheiro, voltando lá em Lucas, guardou o dinheiro e não saiu de casa. Deu tempo. Quando ele pediu o dinheiro, todos nós refletimos o quê? Ele quer o dinheiro para ralar peito.
para sair fora. Ele quer dinheiro para gastar, ele não está nem se preocupando com a dificuldade que o pai conseguiu aquilo, para dar uma vida melhor a ele, na vida dele. Mas ele dá um tempo, junta tudo no secreto dele, e quando o pai olha, ele foi embora. E quando ele foi embora, ele começou a conhecer pessoas que ele nunca teve junto com elas. Ele foi para esse mundo externo, aonde muitos não entendem quando nós evangélicos falamos: esse mundo não é meu. Esse mundo já foi, gente. Ele não deixou de ser, mas compartilhamos o mesmo habitar. Mas não quer dizer que nós somos a mesma pessoa. Nós compartilhamos o mesmo mundo, mas não quer dizer que nós continuaremos a fazer tudo aquilo que nós fazíamos de errado. A partir do momento que nós nos reconciliamos com o nosso Salvador, nós passamos a ser um divulgador da palavra dele. Nós passamos a ser uma semente para mostrar àqueles que um dia estava lá e hoje eu estou do lado de cá porque eu quero que ele também se conserte na vida dele. Aleluia. Ele pegou o dinheiro e quando foi para o mundão, a prova começa aí. Quando viram que ele era um cara próspero, quando viram que ele era uma pessoa com grana, com din-din, começaram a se encostar nele. São coisas que muita gente faz quando você tem condições. São coisas que muita gente faz quando você demonstra ter uma liberdade para gastar. E aquela pessoa, o olhômetro começa a crescer e começa a querer tirar de você tudo aquilo que você tem, mas não quer te ajudar a ter mais. Meu Deus. Só quer desfrutar dos bons momentos que você pode oferecer, mas não quer a salvação. Quer encher a cara de cachaça, quer encher a cara de fumo, quer encher a cara de maconha, quer encher a cara de cocaína, quer encher a cara de vícios que não deve encher, para depois ficar largado na vida. Nesse mundo aí, ó relento. O que aconteceu com esse jovem? Pegou o dinheiro todo, viveu gastando à vontade em coisas que não devia, mas chegou um momento na vida que apareceu uma guerra, como está acontecendo hoje no nosso dia a dia, com coisas que muitos diziam que não vai acontecer comigo. Começou uma guerra na Malvina, não vai acontecer comigo. Começou uma guerra no Iraque, não vai acontecer comigo. Começou uma guerra nas fronteiras dos países, não vai acontecer comigo. Agora está aí, batendo na nossa cerca a guerra também. Só que tem muita gente que não está olhando para esse lado, que a qualquer momento ela vai explodir nas nossas costas. Tem gente dando palpite onde não deve, se não tem condições de administrar o seu quintal. Esse rapaz gastou tudo. Começou os rumores de guerra, como está em Mateus. Ninguém deu crela, ninguém deu ouvido. E o garoto está gastando, está torrando o dinheiro dele lá com os amigos, quem conheceu, porque ele tinha din-din, tinha dinheiro. E aqueles amigos, enquanto ele estava com o dinheiro, era só alegria, bebida, aperto, convite para ir na casa. Mas chegou um momento, meus amados, que tudo que é bom acaba quando não está na proteção do Criador. Ele estava alheio ao comando do nosso Pai Celestial, porque ele abandonou a casa do Pai. A casa do Pai representa o quê, gente? A casa do Pai representa a congregação onde você se encontra, recebendo a mensagem do nosso Criador. E junto com ele tinha um irmão, que era o irmão mais velho. E quando viu que o irmão sumiu, o pai pensando que estava morto, de repente o irmão aparece. E o pai aguardando o tempo todo aquele filho retornar, porque ele acreditava naquele que ele servia. E um dia o filho apareceu. E ele, quando viu o filho, ele correu ao encontro dele. Ninguém entende como as coisas acontecem. Quem correu a favor de quem?
Não importa ter sido o filho para abraçar o pai. Não importa que é o pai que foi para abraçar o filho. O importante é que a salvação estava retornando para aquele jovem. E ele chegou, abraçou o pai e começou a se desculpar ao pai. Pai, pequei contra ti, contra o céu. Então, se nós colocarmos na posição correta, ele estava conversando com o pai. Ele estava reconhecendo que ele tinha errado. E todos nós sabemos, que todo mundo conhece esse relato, que o rapaz chegou a ponto de querer comer o que? As bolacas que o porco comia, as porcarias que o porco comia. Mas vocês têm que entender que ele era de um povo que nem com um porco ele podia mexer. Ele reconheceu que tinha errado. Ele reconheceu que tinha que voltar ao pai. E quando ele voltou, que o pai mandou colocar o anel, que representava o nome da família, colocar o papagaio no pé dele novas, vestimentas novas, para ele ser uma nova criatura com aquela vestimenta, se apresentar a todos. O irmão mais velho chegou do campo, que estava trabalhando. E quando o irmão chegou, que viu aquela farra, aquele alvoroço, foi e perguntou ao servo o que era aquilo. E o servo falou para ele: seu irmão voltou. E seu pai está realizando uma festa, recebendo ele. Aí começou a inveja, começou o ciúme, começou o desagrado. Como é que eu sou irmão? Eu não quero felicitar o meu irmão que estava sumido. Começou aquilo dizendo que, gente, ele aparece, meu pai ainda mata um novilho que estava cevado, gordinho, bonitinho. Olha só o que acontece, gente, a falta de união, a falta de amor. Isso acontece no nosso meio. Mas o importante disso tudo é que ele demonstrou a cara dele. Não adianta você estar dentro de uma congregação, que é a casa do pai, e ser o irmão mais velho. Não adianta você estar dentro da igreja, abraçando o teu pastor, abraçando os teus irmãos, abraçando os teus irmãos, e fechando o coração para aquilo que os seus irmãos precisam. Não adianta você estar lá dentro e reconhecer que você é filho de Deus, porque até ali então ele está demonstrando que só é criatura. Aí ele foi ao pai, não aceitou aquela festa, mas o pai conversou com ele. E todo mundo tem que entender que naquele tempo o filho mais velho era quem dava as honras para receber as pessoas. É quem era, na época, melhor servido, gente. Porque o filho mais velho tinha mais nas partes, nas divisões, do que o filho mais novo. Mas ele passou por cima disso tudo e foi discutir com o pai. Só que eu pedi que os irmãos me repetissem o segundo trechozinho, segunda parte de um versículo. Repartiu entre eles. Não disse que deu a parte dele para ele ir embora, repartiu. Então o pai agiu corretamente. E ainda falou para ele: filho, tudo que tem aqui é teu. Ele nunca jogou nada dele, ele só administrou, ele fez aquilo tudo para a melhora dos dois. Mas se um quis ir embora, o pai não prende. A mesma coisa é nós com o nosso Deus. Nós entramos na congregação. Eu quando falo recebemos, é porque é assim que acontece, não é aceitar não, gente. Quando nós vamos num local, e aquele local toca no nosso coração, nós começamos a ter uma luta. Nós temos uma luta com o inimigo. Por que temos essa luta? Porque nós já estamos na mão do diabo. Nós já estamos na mão dele enquanto nós não estamos no caminho do nosso Criador. Por isso ele não atinge nenhum de nós. Porque nós estamos à vontade do jeito que ele quer. No vício, na droga, na interdição, na maldade, no adultério. Nós estamos fazendo tudo de errado. Mas quando nós recebemos o Senhor na nossa vida, quem está comigo, dê glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Quando nós recebemos Ele na nossa vida, nós abalamos a estrutura do inferno. Eita glória! Porque nós deixamos de ser parte da vida do inimigo que foi expulso lá do reino celestial e passamos a estar na mão do nosso Criador. Mas Ele falou para nós também
que nós sofreríamos. Mas ele disse o que para nós? Embora. Que no mundo nós teríamos aflição, mas Embora. entender agora o que é que o papai fala para nós. Tudo isso, tribulação, aflição. Mas ele também deu a ordem, ide! E essa é a nossa obrigação e é o que nós fazemos aqui. Lá em Mateus fala o que? Rumores de guerra. Está acontecendo isso, gente? Mateus 24, 6, 7, 8, se eu não me engano. Ouvirão rumores de guerra. Terão guerra. Sentirão fome. Está acontecendo isso, gente? Mas será que nós vamos esperar acontecer conosco também? Ou dobraremos o joelho para pedir a Ele para que não venha isso para nós aqui? Porque o que está faltando é isso: jejum e oração. Jejum e oração. Lá na congregação onde eu estou, com o meu pastor Adilson Rangel, na Assembleia de Deus de Rocha Miranda, nós entramos numa campanha. Hoje, na semana passada, ontem fizemos o 7º dia de campanha. Jejum, oração. Jejum, Aleluia. joelho, para conseguir o milagre. 11 dias. 11 meses para o milagre. E vamos vencer a tribulação. E é isso que eu peço ao nosso Pai, para nos tratar da mesma forma que ele olhou o filho pródigo. Nós somos filho pródigo. Por mais que queiramos andar certo, falhamos. Por mais que nós queiramos ajudar os nossos irmãos, nós pensamos que não temos essa condição. Mas, gente, vamos trabalhar igual formiga? Se nós trabalharmos igual formiga unido, nós vamos vencer na vida. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Irmã Marlene?